Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda estamos tratando a parte segunda, onde falamos sobre do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 3, separação da alma e do corpo, onde trata especificamente, da volta do espírito extinto à vida corpórea, à vida espiritual. Na questão 161, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Essa foi a pergunta. Os espíritos respondem o seguinte: geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. Enfim, essa foi a resposta dos espíritos. E aqui nós temos um comentário do espírito Miramês referente a esta questão, que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, para depois fazermos aqui a nossa análise, nosso resumo. Miramês diz o seguinte sobre isso: a alma e a morte violenta, se referindo, em casos específicos de morte violenta e acidental. Ele traz uns pontos interessantes. No caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, por lhe faltar o tempo necessário para meditar no transe da desencarnação e ele não se processar gradativamente, ou seja, isso leva um tempo, nestas situações específicas. No entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por se encontrar em grau de evolução suficiente, o que garante a sua lucidez espiritual, ou seja, pode variar de acordo com a evolução de cada espírito, ou seja, o desapego dos bens materiais, ele terá menos perturbação, porque foi se preparando, nas suas existências, inclusive na existência atual, não deixando de fazer, a reforma íntima, olhando para as questões, do coração, as virtudes morais, do conhecimento. Seguindo aqui. Porém, em quase todas as mortes por desastre, a alma fica em estado de sono, como permanece ligada aos restos por tempo variável. Novamente, isso pode variar de acordo com o espírito, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com os apegos aos bens materiais. Há casos também em que a criatura padece em um leito por anos a fio, e quando desencarna fica ainda ligada ao corpo em estado deprimente. E quando se desliga dele, continua a residir na própria casa por apego aos bens materiais. Interessante, Novamente, trazendo esse ponto. Não se pode fazer uma escala definitiva da desencarnação, mostrando aos homens um só padrão, porque isso varia de pessoa para pessoa. Novamente, trazendo esse ponto, de acordo com o conhecimento, a evolução de cada espírito. Se queres saber o que pode acontecer contigo na desencarnação, examina a vida que levas, que terás um retrato do que pode ocorrer. Olha só, que ponto importante, A maneira que estamos conduzindo a nossa existência pode ser mais tranquilo ou menos tranquilo o nosso desencarne, a questão da perturbação e o tempo que levamos para despertar no mundo dos espíritos. Está ligado à forma que nós estamos vivendo hoje, Se desejas um desenlace suave, uma partida com vitória para o mundo da verdade, não deixes de lado o trabalho da reforma íntima, em que o Cristo pode despertar todos os teus valores morais no coração e na inteligência. Desta forma, meu irmão, mesmo que morras de morte violenta, estarás amparado pela tua conduta esquecida de erros morais, onde a caridade tem o poder de te iluminar por dentro do coração. Trouxe aqui a questão da caridade, ou seja, a vida coletiva, não pensarmos somente em nós, e sim o que estamos proporcionando àqueles que convivem conosco, nas suas dificuldades, nos seus anseios, nas suas aflições, é um ponto super importante. Se queres ser feliz, faze os outros o que desejais para ti mesmo, que a justiça não te deixará sofrer. Entretanto, a violência permanente que usa nos pensamentos, nas palavras e, por vezes, nas obras que fazes. Quando as tuas palavras violam a lei de harmonia, elas tisnam o magnetismo sublimado que Deus te deu para conversar, para pensar e para agir.
aí sofrerás as consequências da tua ignorância. Ou seja, cada um é dado conforme as suas obras, né? O que fazemos com o tempo que temos, com a nossa existência, está intimamente ligado a este ponto que ele traz aqui. Em muitos casos, a criatura pode estar andando, trabalhando e vivendo, e estar morta, por não compreender as leis de Deus. Quando as compreende, é necessário compreender as leis de Deus. Quando as compreende, é necessário vivê-las, para que a paz possa estabelecer a tranquilidade de consciência, né? Ou seja, às vezes estamos tão no piloto automático, vivendo uma vida tão assim, de simplesmente reagindo, né? Não fazendo esse pensamento, não tendo essa reflexão diária, né, de como estamos conduzindo a nossa vida, a vida que temos na sociedade, no nosso trabalho, com os familiares, com os amigos, enfim. Isso é importante. Muitas vezes estamos tão no piloto automático que não estamos percebendo o que está ocorrendo à nossa volta e não conseguimos capturar, né, as intuições, né, que recebemos da espiritualidade para nos apoiar, para nos ajudar em diversas situações, seja no momento de dificuldade, seja no momento de um viés, né, seja no momento de doença, enfim. Isso é importante, porque isso está intimamente ligado à nossa saúde, à nossa prosperidade espiritual, né? Se estiveres bem contigo mesmo, no clima do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, em qualquer modalidade que a vida escolher para a tua desencarnação, irás bem, por estares bem com a consciência em Jesus, sob as bênçãos do Criador. Não fazer os outros o que não queremos para nós é o começo da nossa libertação espiritual. O Evangelho é um inspirador divino, que nunca erra nas suas indicações e não nos deixa permanecer nas faltas. Se queres morrer bem, e no momento exato, não te esqueças do Senhor Jesus. Ele nos ajuda em todos os transes e, para tanto, nos deixou o exemplo no próprio Calvário. Bem como em toda a sua vida, ele exemplificou o amor em toda a sua existência como garantia para a humanidade. Com Cristo, a morte deixa de existir e passamos a viver no céu, onde estivermos, né? Se referindo aqui ao universo, pois ele é a vida. E assim termina o comentário do Espírito Miramês. E a gente pode aqui pegar aqui alguns pontos que foi trazido, mas eu acho que o mais importante é que a separação da alma e do corpo e a transição para o mundo dos espíritos varia de acordo com a evolução, varia de acordo com a evolução espiritual no que diz respeito às virtudes morais de pessoa para pessoa. Para isso, nós entendemos que as virtudes morais estão intimamente ligadas na caridade e o amor ao próximo, né? Sem o amor, que é a compreensão das leis divinas, que tudo rege através do amor, e a caridade, né? Quando nós compreendemos as dificuldades dos outros, ou procuramos compreender, para não sair fazendo julgamentos precipitados das pessoas, né? E sim entender por que aquela pessoa teve aquele comportamento, nós estamos praticando a caridade, apoiando, ajudando, né? Não simplesmente passando a mão na cabeça, achando que aquilo é normal, mas de uma forma racional, de uma maneira em que nós possamos compreender o que levou aquela pessoa a praticar aquele ato, fazer agir daquela maneira, e a partir disso, fazer os ajustes, as mudanças, as transformações na nossa vida. Eu acho que esse é um ponto importante. E esse ponto que ele traz, examina como está a sua vida hoje, vai refletir no momento, né, que nós fazermos a transição para o mundo dos espíritos, ou seja, a nossa própria desencarnação será menos conturbada ou mais conturbada, a depender da forma que estamos vivendo. Então, essa reflexão da maneira como estamos conduzindo a nossa vida importa muito. E o ponto que ele traz, compreender as leis de Deus, né? O amor e a caridade. Ou seja, né, nós sabemos que fora do amor e fora da caridade, né, fica muito difícil buscarmos a evolução. Precisamos entender que a harmonia, assim como a natureza, né, tudo está, vamos dizer assim, entrelaçado, nós também somos seres que caminham de forma harmônica. Porém, muitas vezes, né, não agimos dessa maneira ou esquecemos desse ponto. Então, quando nós estamos prestando atenção no amor e na caridade que praticamos para conosco e para o nosso semelhante, teremos mais tranquilidade, mais paz de espírito, né? E independente que ele faz no final, de qual seja a modalidade do nosso desencarne, de qual seja a forma que nós deixaremos, né, essa existência atual, o importante é a maneira com que vivemos, né, no sentido de olhar para o bem comum. Se nós estamos vivendo uma vida individualista, egoísta, né, com certeza estaremos mais apegados aos títulos, aos bens materiais, às conquistas,
e não pensando na evolução moral, né? Ou seja, nas virtudes do coração, do conhecimento, para que possamos auxiliar também o próximo e transferir conhecimento, transferir, né, amor aos outros, para que nós possamos ter um planeta muito mais equilibrado, né, nas vibrações no que diz respeito ao amor. Então, eu acho que esse ponto que ele traz é muito importante. Se quer saber como que a gente vai desencarnar, como que nós estamos, né, convivendo hoje, estamos conduzindo as nossas vidas. Isso pode nos trazer mais complicações, né, ou menos complicações, porque está intimamente ligado de espírito para espírito, ok? Eu acho que foi uma lição muito oportuna, trouxe pontos importantes, né? E eu agradeço o tempo mais uma vez e até a próxima semana, se Deus quiser.